Gálatas 1, 15 e 16. A palavra, ela diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Vamos orar, irmãos. Ó meu Pai, nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Teu bendito Espírito visita-nos, ó Pai, nesse momento, nesse tempo que vamos passar aqui, refletindo na Tua palavra, concedendo-nos, ó Pai, sabedoria para compreender o que Tu dizes na Tua palavra. Pai, nós precisamos tanto de Ti, Pai. Nós sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Precisamos da Tua ação em nossas vidas. Venha nessa noite mais uma vez revelar o Teu amado Filho em nós, porque precisamos tanto dEle. A nossa alma o anseia, o deseja, numa terra árida, seca. Muitas vezes, ó Pai, este mundo nos torna tão exaustos, mas a nossa força, o nosso vigor está em Ti. Por isso esteja refrigerando as nossas almas, trazendo a revelação bendita do Senhor Jesus Cristo, porque nós precisamos tanto dEle. Nos dê, ó Pai, visão espiritual de Cristo. Que Teu Espírito venha nos possuir as nossas mentes e corações, e que o Teu bendito Espírito exerça seu ministério glorioso em nossas vidas, de falar de Cristo para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, claro, depois que ele teve aquele primeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, ali no caminho de Damasco, a partir, vamos dizer, do seu novo nascimento, e sem o novo nascimento nós não podemos ter nenhuma visão espiritual, nenhuma revelação da pessoa de Cristo. Então a nossa vida cristã começa com o novo nascimento. A nossa vida cristã, com toda a sua revelação, começa com uma regeneração, com uma nova vida, com uma troca de coração. E a partir daí então, que nós vamos ganhar uma dimensão de uma revelação muito especial da pessoa de Cristo. O mundo inteiro conhece a Deus por tudo aquilo que foi criado. Romanos 1, a partir do versículo 27 e 28, vai mostrar exatamente essa questão. Que naquele grande dia do juízo, ninguém poderá dizer que não conhece a Deus, porque tudo aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, é revelado nele por todas as coisas que Deus criou. Então, essa é a revelação de Deus para o mundo ímpio, para o mundo que não se importa, para o mundo que de fato não tem e nem tido um desejo de buscar o Senhor. Mesmo que o Senhor Jesus, mesmo que a pregação do Evangelho tenha sido escancaradamente enviada a eles, como foi a nós, a diferença é que nós então tivemos aquele coração preparado, aquele coração receptível, aquela bendita semente que é a palavra. A semente caiu no nosso coração, então nós retemos a semente e essa semente frutificou. Então houve ali um novo nascimento, houve uma regeneração pela palavra. A palavra que nos regenera, que troca o nosso coração. Então, não adianta, irmãos, muitas vezes, uma pessoa que nunca experimentou uma revelação do seu novo nascimento em Cristo, buscar a Deus a revelação de Cristo pelo Espírito, nunca vai acontecer. O que vai acontecer, no mínimo, é que essas pessoas que nunca experimentaram a sua co-crucificação com Cristo, elas vão encontrar visão não de Deus, visão de demônios que eles fazem em nome de Deus. Porque a obra satânica, ela é idêntica com a obra da revelação do Espírito Santo. Vocês podem perceber que todo filho de Deus em Cristo Jesus procuram a revelação de Cristo.
todo aquele que de fato não é um filho de Deus, embora seja membros de igrejas evangélicas, eles não estão buscando a revelação de Cristo, estão buscando a revelação que Deus tem para dar a eles a respeito das suas vidas. Então, você já deve ter ouvido assim: não, eu gosto de ir naquela comunidade porque lá o pastor revela. Revela o quê? Revela o meu futuro, revela aquilo que eu vou obter amanhã, revela se eu vou casar com aquele rapaz certo, aquela moça certa, revela se o ano que vem eu vou conquistar a minha casa. É isso que eles estão buscando, não a revelação de Cristo. Agora, todo filho de Deus vai buscar aos pés do Senhor mais e mais da revelação dele. Isso é precioso demais. Então o apóstolo Paulo, quando ele nasceu de novo, ele disse aqui: quanto porém ao que me separou antes de eu nascer. Irmãos, o apóstolo Paulo só teve esta revelação porque de fato ele teve uma visão muito linda, um encontro com o Senhor Jesus ali no caminho de Damasco. Porque o apóstolo Paulo, ele conhecia todo o Antigo Testamento, os profetas, ele lia, relia, ele era um mestre, ele ensinava, ele era o principal dos judeus também. Ele era hebreus de hebreus, segundo a lei fariseu, era um homem irrepreensível. Ele foi instruído numa das maiores autoridades bíblicas da sua época, Gamaliel. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele aprendeu toda a lei, todos os profetas, todo o Antigo Testamento. Então, Saulo de Tarso, ele aprendeu tudo. Mas o que adianta este conhecimento das Escrituras sem ter a revelação de uma pessoa? Porque, irmãos, muitos pensam que cristianismo é um ensinamento bíblico de determinada doutrina. Não é. Embora a doutrina faça parte. O que nós precisamos é de uma pessoa sendo revelada em nós. As Escrituras falam de Cristo, de Gênesis a Apocalipse, passando pela lei, pelos salmos, pelos profetas, maiores e menores, por todo o Novo Testamento, pelas cartas de Paulo, e se consuma ali no Apocalipse. O assunto das Escrituras é Cristo. Nada é fora de Cristo. Então o Espírito Santo teve um cuidado de mostrar todas as figuras de Cristo ali no Antigo Testamento, algo que Paulo nunca via. Ele esperava o Messias, mas quando o Messias veio, ele não teve essa visão espiritual, não teve a revelação, não foi revelado para ele, até que um dia, quando Estevão pregando aquele grande sermão, ali em Atos capítulo 7, Paulo também estava ali rangendo os dentes, porque Paulo conhecia toda a lei. Então Estevão começou falando desde o chamamento de Abraão, onde todos nós fomos chamados também em Abraão, porque os filhos de Abraão, são aqueles que de fato descendem de Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós também somos descendentes de Abraão. Paulo vai tratar aqui em Gálatas capítulo 3, de uma forma tão linda para nós, que não requer nenhuma explicação, é muito claro, Mas o apóstolo Paulo, depois então, ele pôde ter a revelação de muitas coisas do Antigo Testamento a partir de Cristo. E a nossa leitura bíblica, irmãos, se formos lermos, é importante, fundamental que venhamos a ler o Antigo Testamento. Devemos fazer uma leitura a partir de Cristo, ou seja, pedir ao Espírito Santo de Deus que mostre para nós, no Antigo Testamento, Cristo. Porque se nós vermos as figuras de Cristo ali em pessoas, em José, em Moisés, que tudo uma figura de Cristo, Abraão também, que tipifica ali o Deus Pai, o ancião, você vai verificar que o Antigo Testamento vai ser uma palavra como que se fosse o Novo, percebe? Embora você vai fazer muitas ligações do Antigo com o Novo, você vai ler, quando você encontra Cristo nas entrelinhas do Antigo Testamento, você vai fazer uma associação com o Novo Testamento, porque toda a compilação do Novo Testamento está relacionada ao Antigo. Então as Escrituras não existe novidade. O nosso Deus e Pai não é um Deus de novidade, como muitos pensam, naquilo que concerne a salvação, que existem caminhos e atalhos para chegar a Deus. Só tem um caminho para se chegar a Deus, é Cristo. Então quando Paulo teve ali os seus olhos abertos para crer no Senhor Jesus Cristo,
Não apenas as escrituras foram abertas para Paulo, mas Deus abriu os céus para Paulo e os jogou para dentro de uma realidade. Vocês se lembram? Lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele disse assim: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, só sei que tal homem foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. Então Paulo teve um arrebatamento, ele teve uma abertura para adentrar numa realidade espiritual com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, foi a visão que Paulo teve de Cristo. Agora aqui, ele quando dá o seu testemunho, percebe que é diferente, irmãos. É um testemunho gostoso, a gente quer ouvir isso aqui sempre. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Então, a gente vai caminhar um pouquinho hoje sobre esta revelação de Cristo em nós. Irmãos, por quê? Porque não há nenhuma maneira de nós conhecermos a Deus, ou a Cristo, e a sua eterna vontade, senão por meio da revelação. O que é a revelação? É uma abertura que o Espírito Santo, ele nos leva, ele como que abriu os céus para nós, porque ele quer que nós venhamos a participar de uma realidade espiritual com a Trindade Santa, para que nós sejamos inteiramente envolvidos com a nossa vocação que é celestial. Hebreus 3:1 diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Então a nossa vocação é uma vocação celestial. Nós participamos da vocação celestial. Vocação celestial não tem nada a ver com os nossos dons. É algo que é nosso, de cada um de nós. Nós fomos chamados e colocados numa posição celestial. Lembra de Efésios 2:6? Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo só? Tudo a partir do nosso novo nascimento, tudo o que o Espírito Santo tem para nós na sua palavra, ele coloca Cristo junto. Nunca é fora de Cristo. Efésios 2:5, a palavra fala assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele, com Cristo. Por que juntamente com Ele? Porque a parte de Cristo, nós não temos vida, nós não temos absolutamente nada. Então, sempre é juntamente com Ele, porque morreste, e a vossa vida está oculta com Cristo, juntamente com Cristo em Deus. Então, Cristo é a nossa vida, Ele é o nosso viver e faz parte de tudo aquilo que nós venhamos a fazer. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o nosso chamamento em Cristo, a nossa visão de Cristo, ela precisa de fato ser algo constante em nossas vidas. Buscar revelação de Cristo. Quanto mais nós buscamos a revelação de Cristo, mais o Espírito Santo vai manifestar Cristo para nós. E vai chegar um ponto, irmãos, que se todos nós formos diligentes, buscando o Senhor, buscando a revelação do Senhor, vai chegar um ponto que nós vamos estar tão cheios de Cristo, tão completos de Cristo, que nós vamos dizer o seguinte, junto com o Espírito, lá em Apocalipse 22, e o Espírito e a noiva dizem, vem. Aí sim, é o momento dele voltar para buscar a sua igreja, e não está muito longe. Basta cada um de nós, irmãos, porque segundo o apóstolo Pedro, é nossa responsabilidade de apressar a volta de Cristo. Percebe? Nós temos responsabilidade. Então, se nós desejamos que Cristo volte logo, primeiro temos que pedir ao Pai, pelo seu Espírito, que revele mais e mais de Cristo em nós. Irmãos, você não almeja ir para um local, para um lugar, onde você não vai ter mais dor, onde você não vai ter mais tristeza, onde você não vai ter mais frustração, onde você não vai ter mais lágrima, onde você não vai ter mais luto. É estando nele, com a nossa fé concretizada. A fé concretizada é quando nós então estaremos diante dele, porque fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperamos o Senhor. E a convicção de fatos que nós não vemos. Cristo é a minha vida, é a sua vida, é a nossa vida, e isto é um fato. Ele é a nossa vida. Mas ainda, a nossa fé, ela não se concretizou. Nós vivemos uma vida de fé. O meu justo vive pela fé. Fé é você crer naquilo que você não vê, porque as Escrituras falam. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de fé aqui. Abra em Hebreus, capítulo 11. Aqui, irmãos, tem um homem, Moisés, uma figura linda de Cristo lá no Antigo Testamento, mas chega aqui no livro de Hebreus, nós vamos perceber algo tão maravilhoso, a partir do versículo 24, Hebreus 11, versículo 24. Veja só aqui, a palavra fala assim: pela fé, então, pela fé Moisés, então pela fé entenda uma coisa, pela fé é você crer naquilo que você não vê, porque está escrito. Então fé é você crer na palavra de Deus. Então pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio ou a desonra de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, tesouros do mundo, porque contemplava o galardão. Ele via, ele contemplava, ele meditava. Moisés era um homem que contemplava. A palavra que contemplava no grego é que ele pensava, que ele meditava, que ele refletia, que ele entrava em seus pensamentos dentro de uma realidade espiritual, a ponto de que, em figuras lá no Antigo Testamento, ele conversou com Deus face a face. Não que Deus veio ali na sua totalidade, mas em aparências fragmentadas, em teofania. O que é teofania? São aparências de Deus fragmentadas. Lembra quando Deus apareceu ali na sarça ardente? Que Moisés teve aquela linda visão, porque aquela sarça, ela se queimava, ela ardia e não se consumia. O que Moisés disse? Irei para lá para ver esta grande visão, esta grande revelação, esta extraordinário acontecimento. Ele foi para aquele local. Então, ele contemplava o galardão. Agora, olha o versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então, percebe aqui? Moisés contemplava o Senhor. Então, a vida de Moisés com a nossa não é diferente. Nós hoje vivemos pela fé, nós contemplamos Cristo. Aonde? Em nós. Cristo é a nossa vida. Colossenses 3,4, a palavra fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristo é a nossa vida. Então, irmãos, Moisés, ele contemplava aquele que é invisível, mas Moisés, depois que ele morreu, e graças ao Senhor que o Espírito Santo mostrou de uma forma tão clara para nós, que a fé de Moisés se concretizou numa realidade na qual ele cria sem ver. Quando nós cremos, lembra que o Senhor Jesus disse para Marta, quando seu irmão estava morto? Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás. E Moisés, ele não entrou ali na terra de Canaã, mas muitos anos depois ele viu, ele contemplou em realidade espiritual a terra de Canaã. Ou seja, toda a centralidade daquela terra é Cristo. Aquela terra fala de Cristo e fala das suas riquezas insondáveis. Lá em Mateus 17, você abra sua Bíblia lá, Mateus capítulo 17, nós vamos entender aqui, irmãos, que Moisés pôde ver toda a realidade daquilo que de fato ele cria sem ver. Então Moisés viu a glória de Deus. Diz assim, olha só,
versículo 1, Mateus 17, a partir do versículo 1 até o 3, diz assim a palavra: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Muito bem. Agora, olha o versículo 3. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Está vendo aqui? Então Moisés, ele se deparou com toda a realidade, porque quando o Senhor Jesus foi ali transfigurado, é como que se ele desvendasse a sua carne, e Moisés teve uma visão, e Elias também, do Cristo glorificado. Aquela mesma visão que Isaías teve, em Isaías 6:1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Mas aqui o Senhor Jesus, o Cristo estava vedado pela sua carne. Mas lá no Monte Santo, é como que ele abrisse a sua carne. Então ele foi transfigurado. Tanto é que Moisés contemplou a glória do Cordeiro, a glória de Cristo. Porque Pedro vai dizer lá na sua carta, quando estava lá no Monte Santo, ele disse assim: porque nós vimos a sua glória quando estávamos com ele no Monte Santo. Quem mais estava aqui? João e Tiago. João, ele vai fazer uma referência sobre essa glória do Cordeiro lá em João, porque lembra lá em João capítulo 1, ele diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, porque nós vimos a sua glória quando estávamos com ele lá no monte. 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2 e 3, ele vai falar exatamente disso. Então, irmãos, nós precisamos de revelação, de visão espiritual de Cristo. Porque, irmãos, sem a visão espiritual, não há maneira de conhecer a Cristo que não seja por meio da revelação do Espírito Santo que habita em nós, né? Então, somente por meio de revelação, nós podemos obter todas as realidades espirituais contidas no Filho. Precisamos desta visão. O apóstolo Paulo, ele orou pelos Efésios com uma finalidade. Qualquer dia nós vamos estudar sobre as orações do apóstolo Paulo, muito interessantes. São orações de um homem maduro, um homem que foi tratado na sua alma, um homem que vivia uma vida de ascensão. Ele vivia uma vida cada dia mais de maturidade, ascendendo com o Senhor, conhecendo o Senhor, passando pelas mesmas verdades, mas de uma forma mais madura ainda. Então, e a finalidade que Paulo orou para os Efésios, era para que eles tivessem sabedoria e entendimento espiritual e revelação para conhecer plenamente a Cristo. Abra sua Bíblia, por favor. Acompanhe comigo esse texto, que ele é muito interessante. Efésios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 16. Efésios 1, de 16 até o 18. A carta aos Efésios, segundo alguns entendidos de Bíblia, é uma carta para cristãos maduros, para cristãos que conhecem o Senhor, que almejam uma vida de crescimento espiritual. Então, dentro dessa carta tem todos os requisitos dados pelo Espírito para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual, para que você então e eu, que almejamos uma vida mais profunda com o Senhor, temos que ler essa carta, reler essa carta. Então nós vamos avançar no Senhor, né? Nós vamos ver tantas coisas lindas nessa carta, que vai nos encorajar para um amadurecimento espiritual, para um caminho à maturidade. Então, Efésios 1,16, Paulo está dizendo o seguinte: olha que lindo, irmãos: não cesso de dar graça por vós. Então, Paulo, quando lembrava, todas as vezes que Paulo lembrava dos Efésios, ele não cessava de agradecer ao Pai. Pai, muito obrigado por aqueles irmãos. Pai, muito obrigado por aqueles irmãos com quais eu me reúno algumas vezes. Irmãos, será que esse tem sido o nosso anelo? De agradecer a Deus pelos irmãos que Ele nos tem dado? Você tem agradecido a Deus pela vida de determinados irmãos? Pelos irmãos? Pela vida do irmão A, B ou C?
Pai, obrigado por aqueles irmãos, por aquelas irmãs tão queridos e queridas, nos quais eu estou inserido e faço parte. Nós somos a tua noiva, nós somos a tua família bendita. Então Paulo, imagina aqui, irmãos, nós temos que contemplar o coração do apóstolo Paulo quando ele escreveu isso, inspirado, o Espírito o inspirou a escrever isso. Paulo foi um instrumento do Espírito para escrever isso. Então passava, a revelação de Deus passa por nós primeiro, irmãos. Estão me entendendo? Quando você vai ministrar a palavra para alguém, a palavra tem que cortar primeiro em você, tem que passar primeiro pela sua vida, ela tem que operar em você transformações, edificações, para que então haja frutificação na vida de outras pessoas. Se essa verdade não passar por nós em primeiro lugar, nós não estamos autorizados a ministrar essa palavra. E hoje, muito interessante, estávamos reunidos à tarde com jovens, ali ministrando, e nós citamos aquele texto lá de Salmos 25, que fala a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A palavra intimidade é o segredo. Então, o segredo do Senhor é para os seus íntimos, é para aqueles que o temem. Irmãos, Deus, Ele é um Pai misterioso. A palavra fala em Isaías 45:15, que Deus é o Deus misterioso, é o Deus que se oculta. Então, nós não vamos, irmãos, ter intimidade com o Pai, se de fato nós não o buscarmos, e buscarmos de todo o nosso coração, porque é assim que Ele vai se deixar achar por nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado por vós e fareis mudar a vossa sorte. Estão entendendo? Então isso nos arremete por uma intimidade, porque se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, coração envolve, irmãos, a nossa força, coração envolve o nosso entendimento, o nosso pensamento, a nossa vontade. Então tudo que há em nós, quando nós exercitamos isso para buscarmos o Senhor, significa que estamos envolvidos numa intimidade com Ele. Lembra de Jeremias, que ele disse lá, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí no outro versículo ele diz assim, serei achado de vós. E não apenas isso, e farei mudar a vossa sorte. Lembra de Mateus 6, quando Jesus disse assim, quando vocês orarem, entra no quarto, fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quais são essas recompensas? De alguma maneira, Ele vai mudar a tua sorte. A tua sorte. Agora, isso só será possível nós sabermos se tivermos intimidade com Ele, porque foi Ele quem disse que o segredo do Senhor é para os que o temem. Quer saber os segredos do Senhor revelados? Vive uma vida de intimidade com Ele, Ele vai se manifestar. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz assim, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Irmãos, puxa vida, eu creio que todos nós aqui gostaríamos de ter um apóstolo Paulo no nosso meio, porque ele estaria orando por nós, ele nos levaria também a uma vida de maturidade, de incentivo, de exortação para nós. Olha, vamos orar. Eu tenho certeza, irmãos, que quando haveria reunião de oração da igreja, eu tenho certeza que naquele dia ele ligaria para todos nós, talvez mandaria aí os seus WhatsApps e iria na casa daqueles irmãos que são um pouco capengas. Vamos estar juntos, não deixes vencer pelo desânimo. Teu dia hoje foi terrível, você carregou pedra, você trabalhou na picareta o dia inteiro, mas vamos orar, porque temos que considerar o nosso Senhor. Então eu creio que Ele faria isso por nós, irmãos, para nós termos uma vida diligentes, uma vida de perseverantes, né? Então ele fala aqui, versículo 17, é o propósito, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não apenas conhecer o Senhor, mas de uma forma, conhecê-lo de uma forma plena, completa, conhecer como Ele é em realidade espiritual, porque Cristo nos foi dado para o nosso desfrute,
E se nós não tivermos visão espiritual, revelação de Cristo, nós não vamos desfrutar daquilo que nós não conhecemos. Nós conhecemos aquele Jesus que morreu numa cruz, nos atraiu, nos crucificou, nos ressuscitou juntamente com Ele, veio em si a nossa vida. Mas não é apenas isso, irmãos. Nós temos que conhecê-lo plenamente. Para isso precisamos de sabedoria e de revelação para conhecê-lo. Aí ele fala, o versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Irmãos, você sabe qual que é o seu chamamento? Qual é a esperança do teu chamamento? Eu já me referi, vou me reportar novamente. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente Jesus. Considere Ele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, o Pai tem em nós toda a sua riqueza, por isso que Ele nos preserva, por isso que Ele cuida de nós, porque dentro de nós habita o seu Filho, que através do seu Filho, Ele nos torna, ou nos dá poder para sermos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então nós podemos proclamar e confessar com toda a alegria do nosso coração: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, este tal conhecimento, ele só vem por meio de revelação, por meio da visão espiritual. Não existe um outro modo. Não porque a doutrina é boa, não porque nós conhecemos a palavra. Conhecer a palavra sem revelação, nós vamos nos tornar fariseus, como Jesus disse para aqueles fariseus da sua época. Vocês ficam aí examinando as escrituras, porque vocês julgam ter nas escrituras a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês ficam com as escrituras estão matando vocês, porque ler as escrituras sem a revelação de Cristo nos mata, porque a letra mata, ela se torna apenas letra. Agora, quando nós lemos as escrituras a partir de Cristo, pedindo para que o Espírito Santo revele Cristo em nós, porque este é o ministério do Espírito, Ele vai revelar o seu Filho. As escrituras farão sentido para mim e para você. As escrituras vai nos vivificar. Irmãos, as escrituras, a partir de Cristo, têm um poder extraordinário de vivificação. Deixa eu ler para vocês 3 textos que vocês conhecem. No Salmo 119, olha aqui alguns versículos. Salmo 119, vamos ler 3 versículos que vai mostrar como que a palavra, ela tem o poder, a capacidade de nos vivificar. Vamos ler primeiro aqui o versículo 25. Diz assim a palavra, Salmo 119, o verso 25. A Bíblia diz assim, olha: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Por que vivifica-me segundo a tua palavra? Porque a palavra a partir de Cristo, ela é vida. Então vivifica-me segundo a tua palavra, que é viva e eficaz. Mas quando nós lemos a palavra, essa palavra sem a pessoa de Cristo, ela se torna para nós morta. Então vivifica-me segundo a tua palavra. Por quê? Porque a palavra dele é viva, porque Cristo é vivo e ele é a palavra. Nós não vamos para a palavra para simplesmente obter conhecimento das Escrituras. Vamos nas Escrituras buscar conhecimento de Cristo. É muito diferente. Olha só o versículo 50 agora aqui. 50, a Bíblia diz assim, olha: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Está vendo aqui, irmãos, que coisa mais preciosa? O que me consola, o que me conforta, porque a angústia ela vai vir, mas o que de fato vai me consolar, vai me trazer vida, vai me trazer entusiasmo, é a sua palavra,
que é viva e eficaz. Olha aqui o versículo 107 agora, que diz assim, Salmo 119, versículo 107. A Bíblia diz: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Ele vai nos vivificar segundo a palavra dele, porque Cristo está envolvido nessa palavra. Quando nós temos a revelação de Cristo em nós, a palavra de Deus para nós se torna uma delícia. É gostoso como favos de mel. Essa palavra que entra no nosso coração, purificada 7 vezes naquele cadinho de barro, purificada 7 vezes, né? Então, quando nós conhecemos o Senhor por revelação, interiormente, nada exteriormente vai ou não pode nos influenciar mais, absolutamente nada. Então, irmãos, somente o Pai é que tem a competência, a capacidade de revelar seu Filho em cada um de nós. Mas, graças ao Senhor, irmãos, porque Deus quis revelar o seu Filho a cada um de nós. Vamos ler um texto aqui muito precioso, Colossenses 1, versículo 26 e 27. Aqui vai mostrar que o Pai, Ele desejou e Ele quis revelar o seu Filho a nós. A palavra, ela diz assim, olha, Colossenses 1, 26 e 27. O mistério. Então, lembra que nós mencionamos aqui Isaías 45, 15. Temos um Deus que é misterioso, um Deus que se oculta. Agora, quando o Pai se oculta, Ele se oculta, a Trindade inteira se oculta. Não apenas o Filho, não apenas Ele, não apenas o Espírito, mas a Trindade fica em oculta. Então, esse mistério aqui, não é apenas do Filho. O mistério é tudo aquilo que o Filho é em realidade espiritual. Eu e o Pai somos um. Então, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Claro que para nós aqui, irmãos, ele vai falar do Filho, que o mistério de Deus é Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Aqui em Colossenses capítulo 2, vai mostrar exatamente isso. Então, deixa marcado aqui, abra aí no capítulo 2 de Colossenses. Vamos ler aqui esse versículo 2, Colossenses 2:2. É importante nós sabermos disso aqui, irmãos. Diz assim a palavra, Colossenses 2:2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Agora volte aqui para Colossenses 1, verso 26. Então, o mistério de Deus está claramente aqui revelado para nós, é Cristo. Agora Paulo está dizendo aqui o seguinte: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou. Essa palavra aqui, manifestou, é que foi revelado, que foi escancarado para nós, foi descortinado. A quem? Aos seus santos. Por que a revelação de Cristo é aos seus santos e não aos pecadores? Porque nós só podemos ver algo das realidades espirituais a partir do nosso novo nascimento. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque Cristo é este reino de Deus. Cristo é este mistério de Deus para a sua igreja. A partir do novo nascimento, nós conseguimos ver toda a realidade que está contida e é o próprio Filho. Então, revelado aos seus santos. Quando você nasce de novo, você não é um evangélico. Você é um santo amado do Pai. Tem muitos aí que não têm a revelação de Cristo, eles dizem assim, evangélicos, ninguém pode falar que é santo. Mentira do diabo. Porque aqueles que são nascidos de novo, não aquele que sabe a doutrina do novo nascimento, porque a doutrina do novo nascimento sem a revelação de Cristo também se torna alguma coisa sem nenhum valor. Percebe? Então, é a pessoa de Cristo que nos faz nascer de novo pelo Espírito Santo.
Então, quando nós cremos na nossa inclusão na pessoa de Cristo, nós ganhamos uma experiência de regeneração. Morremos e ressuscitamos com Ele. Cristo é a nossa vida. Então, a partir da habitação de Cristo em nós, nós somos santos. Então, Deus manifestou, revelou o seu mistério, não a pecadores, mas aos seus santos. Olha o versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer. Porque se Deus não quisesse, nós nunca iríamos conhecer. Deus quis dar a conhecer o quê? Qual seja a riqueza da glória deste mistério. Qual mistério? Cristo entre os gentios. Para nós, irmãos, isto é, Cristo dentro de vocês, a esperança da glória. Que gostoso! Isso faz tão maravilhoso para o nosso coração. É ver, precisamos ver. O verbo ver na Escritura, ele é muito significativo, meus queridos. Ele é cheio de significado. Porque na nossa língua portuguesa, se você pegar um dicionário, procura a palavra ver, o que ela vai mostrar para nós? O que é ver, segundo o nosso dicionário? É você olhar, é fixar os olhos, é ver de uma maneira clara. Essa é a definição de ver, segundo o nosso dicionário. Mas no original grego e no hebraico, o verbo ver pode ter vários sentidos. Por exemplo, vocês se lembram lá em Gênesis capítulo 24, versículo 63, a palavra fala que saíra Isaque a meditar no campo. Lembra daquele texto? E ao cair da tarde, erguendo os olhos, ele viu, e eis que vinham camelos. Então, irmãos, o que Isaque viu? Lembre-se de uma coisa, Isaque, ele é uma figura de Cristo. Quando ele estava meditando, refletindo, entenda uma coisa, que meditação e revelação e visão espiritual, elas estão muito entrelaçadas. Elas caminham juntos. Meditação, pensar naquilo que nós estamos lendo, na palavra. Pedir para que o Espírito Santo, então, ilumine a nossa mente, para que sejam agradáveis diante dele a nossa reflexão, a nossa meditação. Então, Isaque meditava, e ele viu, e eis que vinham os camelos. Irmãos, este viu é muito mais do que um olhar, assim, a olho nu. É muito mais do que isso. Ele viu, mas Isaque viu ali com os seus olhos espirituais, tão claro, porque Isaque recebeu a revelação que a esposa que ele havia pedido estava vindo. Está me compreendendo? Então, ele estava ali, estava chegando para ele. Tanto é que no versículo 67 de Gênesis capítulo 24, a palavra fala que Isaque conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Irmãos, com o que Isaque se consolou? Com quem? Foi com Rebeca. Rebeca é uma figura da igreja. Irmãos, o Senhor, Ele há um repouso para nós também, para o povo de Deus, e o Pai está procurando um lugar para o seu repouso. Repouso também tem a ideia aqui de se consolar. Quando nós estamos consolados, nós podemos repousar. Vocês não entendem, irmãos, que o Senhor, Ele vai se consolar é quando, de fato, aquele grande casamento que foi prometido, porque nós somos hoje a noiva do Cordeiro. A noiva é alguém prometido para uma pessoa. Você que é mulher, quando você ficou noiva ou vai ficar noiva, você está prometido para aquele rapaz, aquele moço. Percebe? Então, nós somos a noiva do Cordeiro. Então, irmãos, o Senhor Jesus irá se consolar em nós, quando de fato nós o amarmos. Irmãos, porque quando nós não amamos o Senhor, imagina a decepção que o Senhor fica. Que tristeza é para Ele. Uma noiva pela qual Ele fez tudo, entregou a sua vida por ela. Por ela. Imagina aqui falar de uma situação hipotética humana. Talvez aqui, tem alguns aqui que namoram ainda, né?
Talvez ama o seu namorado, a sua namorada. Mas imagina só, se de repente vocês ficam noivos, né? E aí a sua namorada fala para você assim, olha, não quero mais você, eu estou amando uma outra pessoa. Como é que você vai ficar? Muito triste. Vai ficar desconsolado, né? Irmãos, imagina o nosso Senhor Jesus Cristo esperando a sua noiva, amando a sua noiva, e a noiva não corresponde a Ele com seu amor. A noiva tem ido em busca de muitos amantes, tem cultuado outras coisas que não seja Ele, não tem se preparado para Ele. A noiva de Cristo não tem se importado para encontro com Ele, entende? Então imagina como o Senhor fica, irmãos. Que tristeza para o nosso Senhor, para aquele amante celestial que nos ama tanto, que deu sua vida por nós, e nós nos envolvemos com tantas outras coisas que não é Ele. Imagina como fica o coração do nosso amado Senhor, né? Mas graças ao Senhor, Ele vai obter a sua noiva, custe o que custar. Ele vai obter a sua noiva, uma noiva madura, uma noiva que corresponda a Ele, que responda a Ele, que não se distrai dEle, uma noiva que o ama verdadeiramente e que anela por Ele. Então, irmãos, é bom que nós saibamos de uma coisa, que o nosso Pai também, Ele não está interessado apenas em nosso coração, mas Ele também nos quer completamente, totalmente e absolutamente. Então, irmãos, o que significa essa palavra revelação? A palavra revelação, ela significa tirar o véu. Tem a ver com remover a cobertura e descobrir algo que está encoberto. Porque, irmãos, muitas vezes nós não vemos nada, inclusive nas Escrituras Sagradas. Nós lemos as Escrituras, relemos as Escrituras e não enxergamos nada. Por quê? Porque nós não buscamos aos pés do Senhor espírito de sabedoria e de revelação para conhecê-lo plenamente. Vamos buscar nas Escrituras apenas para ter conhecimento. Olha que versículo interessante aqui, olha o que eu vi na palavra. Mas, irmãos, o que foi revelado de Cristo para você naquela palavra? Às vezes nós temos uma doutrina correta, mas sem visão ou revelação de Cristo, nós vamos ficar no escuro. Lembra quando o apóstolo Paulo teve aquele encontro lindo com o Senhor? Ele ficou cego por 3 dias. Irmãos, nós só podemos ter uma visão ou revelação de Cristo quando os nossos olhos for cegado para este mundo. Então, depois de 3 dias que Paulo estava ali cego, em Atos 9:18, o Senhor Jesus manda Ananias para orar com Paulo, né? E a palavra fala lá em Atos 9:18, eu vou ler aqui, não precisa abrir. Fala assim, que imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Agora, esse tornou a ver do apóstolo Paulo, não era mais um ver segundo ele via este mundo. Ele mesmo testificou isso na sua carta, escrevendo aos Coríntios. Agora, a ninguém mais vemos segundo a carne. Se vimos Cristo segundo a carne, já não vemos mais desta maneira. Paulo contemplava todos em 2 realidades, ou uma realidade espiritual, céu, ou uma realidade espiritual, inferno. Ou a pessoa estava no inferno, ou ela estava no céu. E é assim que Paulo contemplava, porque agora ele tinha uma visão espiritual, primeiro de Cristo, e Cristo se revelava a ele. Era uma visão constante que Paulo buscava, visão de Cristo, mais e mais de Cristo. Por isso que ele falava assim, dia a dia morro. Por quê? Por que dia a dia morro? Porque quanto mais Paulo morria, ele levava o morrer de Jesus por toda parte, era para que a vida de Cristo se manifestava em seu corpo mortal. Então Jesus só vai se manifestar, ser revelado em alguém que dia a dia leva o seu morrer. Nós não queremos ter uma expressão de Cristo? Irmãos, nós temos levado o nosso morrer de Cristo no dia a dia? Nas nossas visitas pela internet, nas nossas conversas, nas nossas piadas que nós recebemos, será que ali nós estamos levando uma vida de crucificado, em dizer, não quero mais receber isso? Então, temos que
pedir para o Pai, na expressão do Salmo 119, versículo 18, desvenda os meus olhos, tira as vendas dos meus olhos, para que eu então contemple as maravilhas da tua lei. Porque, meus queridos irmãos, se nós perdemos a visão ou a revelação espiritual, nós vamos perder a característica sobrenatural da vida espiritual. Sem visão espiritual, o povo se corrompe. Sem revelação de Cristo, nós estamos perdidos. Vamos perder inclusive a nossa consagração. Vocês se lembram de Sansão? Sansão, ele foi enganado e iludido por Dalila. E o que aconteceu com Sansão, irmãos? O que ele perdeu ali? Lembra que onde é que estava a consagração dele? Na sua cabeça. Então Dalila o enganou, e ele se rendeu ao engano de Dalila, e ela então cortou as tranças ali do seu cabelo. Lembra? Lá de Juízes, capítulo 21. Então, irmãos, o que mais que Sansão perdeu ali? Sansão perdeu a consagração, raspou a cabeça, então ele perdeu a sua consagração, né? Consagração fala da cabeça rapada. Então, consagração perdida. Consequência, Sansão, ele perdeu a visão. Por quê? Porque ele teve seus olhos vazados, ele ficou cego. Então, uma pessoa que não tem mais visão, ele vai rodar e não vai ascender. Roda, como muitos evangélicos rodam, cristãos negligentes, eles rodam, mas não sai do lugar, fica ali, porque perdeu a visão. Abra lá, irmãos, em Juízes, capítulo 16, versículo 21. Nós já estamos partindo para o encerramento. Juízes 16, versículo 21. Veja aqui. Veja o que os filisteus fez com ele. Juízes 16, verso 21. Então, os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere, para fazer aquela moenda. Ele era amarrado lá, porque ele era forte, tinha que girar o moinho, mas ele perdeu a visão, perdeu a consagração, ele rodava e não acendia. Então, irmãos, precisamos nós termos os olhos abertos pelo Senhor, para que tenhamos visão, para que tenhamos então revelação. Agora, quando temos visão e revelação, isso, guarde bem isso será para mim e para você um grande livramento, pois a visão, ela vai nos libertar de nós mesmos e do nosso estreito horizonte. Com visão espiritual, nós vamos poder contemplar além da letra, além do natural, vamos contemplar o sobrenatural, com os olhos da fé, com visão espiritual. Agora, a visão e a revelação do Pai, ela tem um preço. Quero mostrar para vocês qual é o preço aqui. Abra lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Apocalipse, capítulo 3, verso 18. Diz assim a palavra. Olha o preço aqui. A gente pensa que a visão espiritual vai cair no nosso colo, né, de qualquer jeito. Não, se você não se empenhar, se você não for um filho de Deus diligente, você não vai ter a visão espiritual, a revelação espiritual. Apocalipse 3, versículo 18, diz assim a palavra: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Mas então, veja ali, aconselho-te que de mim compres colírio. Então tem um preço.
Todo irmão ou irmã que ora por visão espiritual são pessoas que sofrem. Porque sempre Deus vai usar essas pessoas com visão para sofrer a dor de outras pessoas. Irmãos, e como nós precisamos ser uma igreja sofredora. Porque uma igreja que sofre é uma igreja que ama. Lembra de 1 Coríntios 13, versículo 7? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso só é possível para aqueles que têm visão espiritual. Primeiro que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, porque o contexto aí é amor. Então o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Uma pessoa com visão espiritual é uma pessoa na qual Cristo, lembra quando Paulo, ele falava algumas vezes assim, eu zelo por vós com zelo de Deus. Era Cristo zelando pelos irmãos através de Paulo. Então Paulo sofria. Quando um irmão ou irmã que faz parte do corpo de Cristo começa a se desinteressar pelo Senhor, começa a não se importar mais com o Senhor. Nós não nos importamos com o Senhor, sabe quando, irmãos? Quando nós não temos mais prazer na reunião da igreja. Então, tanto faz como tanto fez. Eu já conheço, então o Senhor sofre. Só, não apenas o Senhor, mas nós também sofremos. Esse tempo atrás eu tive que conversar com uma pessoa. Ela vinha na igreja um domingo, faltava 2, 3. Vinha um domingo, faltava 2, 3. Falei o seguinte, olha, preciso falar com você. Chamei o rapaz e falei o seguinte, olha, por que você não fica na sua casa? Ou você frequenta a comunidade, ou você desista, porque você é um assassino dos irmãos. Porque você vai para o templo uma vez, falta 2. Os irmãos te contemplam. Então, você tem sido um desestimulante para aqueles que são perseverantes. Então, não faça isso. Seja alguém que seja perseverante. Se não for para ser perseverante, então, irmão, você está no lugar errado. Essa não é uma igreja proposta para você. Essa é a igreja de Cristo que ama os seus e que deseja que todos vivam em união. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que foi pago um preço. Então, seja eu, seja você, homens e mulheres, que sejamos estimulantes de outros irmãos. Que a nossa vida seja um testemunho vivo, eficiente, eficaz, para que outros cheguem a Cristo. Então, irmãos, orem por visão espiritual. Ore por revelação espiritual. Pois é dessa maneira que o Espírito vai poder, então, revelar algo mais de Cristo a nós. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, obrigado mais uma vez, porque o Senhor tem aberto a Tua palavra para nós, aberto os céus para nós. Continue se revelando a nós. Continue nos dando mais e mais de Cristo, ó Pai. Somos o Teu povo, somos a Tua igreja, a Tua noiva, e carecemos de Ti. Porque sem Ti nós não vamos a lugar nenhum. Continue, Pai, nos abençoando na pessoa de Cristo e revelando Cristo em nós. Em nome dEle nós oramos. Amém.